Pare e reflita por um instante. Você já se sentiu preso a um padrão, a um comportamento, a um vício que sabe que te impede de avançar, de conquistar seus sonhos mais profundos? É como se uma força invisível te puxasse para trás, uma batalha constante entre o que você quer ser e o que você acaba fazendo. E se eu te dissesse que a verdadeira liberdade, o verdadeiro triunfo, não está em lutar eternamente contra o vício, mas em descobrir que você é infinitamente maior que qualquer um deles? Há uma crença que nos foi vendida por muito tempo, a de que vícios não são sinais de fraqueza moral, ou de que a mudança é uma luta sem fim. Mas a verdade é que os vícios não são apenas falhas de caráter, são padrões cerebrais e emocionais profundamente enraizados, loops de comportamento que podem, sim, ser reprogramados. A chave para o seu triunfo não é lutar contra o vício com força bruta, mas construir uma nova identidade, um novo eu, que torne o vício irrelevante. É uma estratégia de domínio da mente, e não de mera contenção. E aqui vem uma afirmação que pode soar um tanto contraintuitiva para a maioria. Em um mundo que muitas vezes nos diz que a mudança é difícil, dolorosa e exige um sofrimento contínuo, a decisão de ser maior que seus vícios pode ser a sua recompensa rápida para uma vida de clareza, poder pessoal e uma fórmula da autoconfiança inabalável. Por quê? Porque essa decisão ativa um processo de reprogramação mental que libera sua energia, seu foco e seu potencial para a abundância que você sempre buscou. E se eu te dissesse que mestres como Napoleão Hill, ao falarem do domínio da mente, da autodisciplina e da importância de combater as influências negativas em seu clássico Quem Pensa Enriquece, estavam, em essência, nos dando um mapa para combater os vícios da alma e do corpo? Hill sabia que o diabo da indecisão e da escravidão mental, que ele tão brilhantemente expôs em Mais Esperto que o Diabo, se manifesta através desses padrões compulsivos, que roubam nosso poder e nosso propósito. Ele compreendia que a vida plena e o sucesso não são sobre ser perfeito, mas sobre ter o controle da própria mente. É como se a sabedoria milenar dos Salmos e Provérbios sobre a temperança, a vigilância e a sabedoria se unisse à ciência moderna para nos guiar a essa libertação. Você já sentiu a dor da culpa, da vergonha, do arrependimento por ceder a um comportamento que sabe que te prejudica? A sensação de impotência, de ter sonhos sabotados por algo que parece maior que você? Essa dor, esse desejo profundo de mudança e libertação, é o convite para a transformação. A solução para essa angústia não é um atalho sem esforço. É o conceito de ser maior que seus vícios não como uma luta constante e exaustiva, mas como uma estratégia de reprogramação mental, de reconstrução de hábitos e de fortalecimento de uma nova identidade. É um chamado urgente para você tomar as rédeas da sua mente, do seu corpo e do seu espírito, pavimentando o caminho para o sucesso e para manifestar o triunfo que você deseja. Se a mensagem deste vídeo tocou fundo na sua alma e você sente que é hora de dominar sua mente, se libertar dos vícios e manifestar o seu triunfo inabalável, então não perca mais tempo. Clique agora no botão de se inscrever aqui embaixo e venha fazer parte de uma comunidade que entende que a verdadeira abundância e poder pessoal começam no domínio sobre si mesmo. Aqui, você continuará desvendando os segredos das leis do sucesso com a sabedoria de mestres como Napoleão Hill e a profundidade dos Salmos e Provérbios. E para selar o seu compromisso com a liberdade e inspirar outros, deixe sua declaração poderosa nos comentários, afirmando com toda a sua convicção: eu sou meu domínio. Curta este vídeo para que essa mensagem chegue a mais corações e ative o sininho de notificações para não perder o nosso próximo mergulho nos segredos do desenvolvimento pessoal que transformarão a sua jornada para sempre. Para realmente nos libertarmos, é crucial que a gente encare a verdade sobre a ilusão da força do vício. Ele não é forte por si só. Ele te prende porque a sua mente foi programada para acreditar que ele oferece algo que você precisa. Entender como o vício opera no seu cérebro e na sua vida é o primeiro passo para o seu triunfo sobre ele. Vícios, sejam eles comportamentais, procrastinação, compras compulsivas, emocionais, vitimização, raiva crônica, ou substanciais, álcool, nicotina, criam um ciclo de recompensa e dependência no cérebro. Pense no que Charles Duhigg descreve em O Poder do Hábito como o loop do hábito. Gatilha um sinal interno, tédio, estresse, tristeza, ou externo, ver um cigarro, um doce, o celular. Rotina, o comportamento viciante em si, fumar, comer doces, rolar feeds de redes sociais. Recompensa, o alívio temporário do desconforto, o prazer imediato, a distração. O problema é que essa recompensa é uma natureza enganosa do vício. Ela é uma falsa promessa de alívio ou prazer. No curto prazo, o vício parece funcionar. Ele mascara a dor,
distrai da ansiedade ou oferece uma descarga de dopamina. Mas, no longo prazo, ele causa mais dor, mais culpa, mais ansiedade e mais aprisionamento. É uma dívida que você paga com sua saúde, seu tempo, seus relacionamentos e seu potencial de triunfo. O vício mente, dizendo que te ajuda, quando na verdade te rouba. O domínio da mente é essencial aqui. A sua mente subconsciente, que opera no automático, foi programada para buscar essa recompensa através do vício. E o diabo da tentação e da escravidão mental, que Napoleão Hill tão brilhantemente expôs em Mais Esperto que o Diabo, próspera nessa programação. Ele quer que você acredite que não tem controle, que o vício é maior que você, para que você continue cedendo. Ele te mantém em um estado de vibração baixa, incapaz de acessar a inteligência infinita ou de aplicar as leis do sucesso para o seu benefício. As consequências de viver sob essa ilusão são devastadoras para o seu desenvolvimento pessoal. Você se sente impotente, sua fórmula da autoconfiança é corroída a cada recaída, seus sonhos são sabotados por comportamentos compulsivos, e a sensação de que nunca alcançará a abundância e o sucesso que deseja se torna cada vez mais forte. É como um barco preso em um redemoinho, você gira e gira, sem conseguir escapar. Mas a boa notícia é que, ao entender como o vício te prende, o loop do hábito, você já tem a chave para começar a desprogramá-lo. Não se trata de força de vontade bruta, mas de inteligência. Trata-se de identificar a deixa e a recompensa que seu cérebro busca, e então criar uma nova rotina que ofereça a mesma, ou melhor, recompensa de uma forma saudável e construtiva. Essa é a essência do que Hill ensinava sobre autodisciplina e autossugestão. Você pode reprogramar seu subconsciente para trabalhar a seu favor, em vez de contra você. Vejamos um exemplo prático. Você tem o vício de procrastinar tarefas importantes. Deixa. Receber uma tarefa desafiadora. Rotina nociva. Navegar nas redes sociais ou assistir a vídeos. Recompensa. Alívio temporário da ansiedade ou tédio. Ao invés de lutar contra o desejo de procrastinar, você pode mudar a rotina. Quando a deixa aparecer, tarefa desafiadora, você pode se comprometer a fazer apenas 5 minutos da tarefa, e então se dar uma recompensa saudável, ouvir sua música favorita por 2 minutos, levantar e alongar. Essa pequena vitória começa a reprogramar seu cérebro, mostrando a ele que existe um novo caminho para a recompensa. Essa é a sua primeira vitória para ser maior que seus vícios. Em suma, a ilusão da força do vício só tem poder enquanto você não a compreende. Ao desvendar o loop do hábito e reconhecer a natureza enganosa das recompensas viciantes, você já está dando o primeiro e mais importante passo para o seu triunfo. Sua jornada de desenvolvimento pessoal começa com a decisão de não ser mais refém de padrões automáticos, mas de assumir o domínio da sua mente e da sua vida. Já desvendamos a ilusão da força do vício e como ele nos prende em ciclos sabotadores. Agora, para realmente nos libertarmos, é fundamental dar o primeiro e mais corajoso passo no seu desenvolvimento pessoal, o despertar da consciência. Não é algo que acontece de uma vez por todas. É um momento de autoanálise corajosa que te tira do piloto automático da compulsão e te coloca no comando da sua própria libertação. Pense na sua vida. Quantas vezes você se viu repetindo um comportamento viciante e, logo depois, se arrependeu? Essa é a sua consciência tentando romper o padrão. O despertar da consciência é o ato de parar, observar e reconhecer o vício e suas consequências em sua vida, sem julgamento, mas com total honestidade. É encarar a verdade sobre como ele tem impactado sua saúde, seus relacionamentos, suas finanças e seu potencial de triunfo. A importância de reconhecer o vício sem julgamento, mas com honestidade, é crucial. A culpa e a vergonha são combustíveis para o vício, porque muitas vezes, para fugir delas, a pessoa se refugia ainda mais no comportamento compulsivo. Mas a honestidade, a clareza de dizer, sim, eu tenho esse vício, e ele está me prejudicando, é o que te dá o poder de agir. Essa é a verdadeira fórmula da autoconfiança. A coragem de olhar para a verdade e admitir a necessidade de mudança. O despertar da consciência também envolve o papel da autoconsciência para identificar os gatilhos e as recompensas do vício. Como vimos no loop do hábito, todo vício tem uma deixa que o dispara. Pode ser uma emoção, tédio, estresse, ansiedade, um lugar, uma pessoa ou um horário. Ao se tornar consciente desses gatilhos, você ganha o poder de interromper o ciclo antes mesmo que a rotina viciante comece. Da mesma forma, identificar a falsa recompensa que o vício oferece,
alívio temporário, prazer imediato, permite que você busque recompensas mais saudáveis e duradouras. Napoleão Hill, em seus ensinamentos, não falava diretamente de vícios, mas sim do domínio da mente e da superação das influências negativas. Ele sabia que o diabo da indiferença e da escravidão mental operava mantendo as pessoas inconscientes de seus próprios padrões autodestrutivos. O despertar da consciência é o primeiro ato de rebeldia contra esse diabo. É o momento em que você liga a luz e vê as táticas que o aprisionavam. As consequências de permanecer inconsciente são devastadoras para o seu triunfo e para a sua abundância. A vida passa no piloto automático, e você se vê repetindo os mesmos erros, sabotando seus sonhos e alimentando a sensação de impotência. Seus relacionamentos podem se desgastar, suas finanças podem ser comprometidas, e sua saúde pode sofrer. Tudo porque a consciência não foi ativada. A sabedoria dos Salmos e Provérbios também nos convida à autoanálise e à busca de sabedoria para a nossa vida. Provérbios 4, versículo 7 afirma: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. E o Provérbios 20, versículo 5 diz: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de entendimento os tira para fora. O entendimento de si mesmo é o que te liberta. Vejamos um exemplo prático. Alguém que tem o vício de comer doces em excesso quando se sente estressado. O despertar da consciência faria com que essa pessoa, em vez de comer automaticamente, parasse e se perguntasse: qual é o gatilho? É o estresse? Qual é a recompensa que busco? É o alívio. Ao se tornar consciente, ela pode escolher uma nova rotina quando o estresse bater, fazer uma caminhada rápida, meditar por 5 minutos ou ligar para um amigo. Essa escolha consciente é o primeiro passo para a liberdade e para ser maior que seus vícios. Em suma, o despertar da consciência é o primeiro e mais corajoso passo para sua libertação. É a decisão de não ser mais refém de padrões inconscientes, mas de assumir o domínio da sua mente e da sua vida. Ao se tornar consciente do vício, você já está ativando as leis do sucesso e pavimentando o caminho para o seu triunfo e a abundância que a sua nova liberdade trará. Agora, para realmente se libertar e construir uma vida de triunfo, é fundamental que a gente explore o poder do propósito, ter uma visão maior, tão grandiosa e inspiradora, que ela se torne infinitamente mais poderosa do que qualquer vício. Pense no vício. Muitas vezes, ele preenche um vazio. Ele oferece um alívio temporário para a falta de significado, de paixão ou de direção. A recompensa do vício, como vimos, é uma ilusão que te aprisiona. Mas um propósito definido preenche a alma e dá significado real e duradouro. Ele é a sua razão para se levantar todos os dias, a sua paixão que te impulsiona para a frente. Para Napoleão Hill, em seu clássico Quem Pensa Enriquece, ter um propósito definido era o ponto de partida de toda grande realização e o primeiro dos 13 princípios da lei do triunfo. Hill sabia que a mente, para manifestar a abundância e o sucesso, precisa de uma direção clara e de um objetivo que a inspire. Um vício, por outro lado, te dá uma direção, mas é uma direção para baixo, para a autodestruição. Quando você tem um propósito definido que te apaixona, a energia que antes estava direcionada para o vício é automaticamente redirecionada para a construção do seu sonho. É como um rio que antes estava poluído e sem curso, e agora foi limpo e canalizado para gerar energia. A sua paixão se torna mais forte do que qualquer compulsão, e a sua fé inabalável na visão de uma vida livre e plena se torna o combustível para a ação. O diabo da indecisão e da escravidão mental prospera na ausência de propósito. Ele quer que você se sinta vazio, sem direção, para que o vício seja sua única saída. Mas, ao ter um propósito definido que arde em sua alma, você o desarma. Você tem uma razão maior para viver, para lutar, para se libertar. A fórmula da autoconfiança é fortalecida exponencialmente pelo poder do propósito. Quando você sabe o seu porquê, você para de duvidar de si mesmo e da sua capacidade de superar o vício. A sua paixão te dá a coragem de enfrentar os desafios, de buscar apoio e de persistir, mesmo quando a tentação for grande. Você não está mais lutando contra algo. Você está lutando por algo muito maior e mais inspirador. A sabedoria dos Salmos e Provérbios ecoa essa verdade sobre o valor de um propósito nobre e da busca pela sabedoria. Provérbios 29, versículo 18 afirma: onde não há visão, o povo perece. A visão aqui é o seu propósito.
Sem ela, a vida se torna vazia e sem direção, abrindo espaço para os vícios. Mas com ela, a vida ganha sentido e a força para a transformação. Vejamos um exemplo prático. Alguém que tem o vício de comer por ansiedade. Se essa pessoa não tem um propósito claro, o vício preenche o vazio. Mas se ela descobre um propósito definido de se tornar uma palestrante que inspira pessoas a viverem com saúde e vitalidade, esse propósito se torna mais forte que o vício. A cada vez que a ansiedade bater, ela se lembrará do seu propósito maior, e essa visão será mais atraente do que a falsa recompensa do doce. Ela redireciona a energia do vício para o estudo, para a preparação das palestras, para o cuidado com a saúde, e assim, manifesta o seu triunfo sobre o vício e a sua abundância em uma nova carreira. Em suma, para ser maior que seus vícios, você precisa mais do que força de vontade, você precisa do poder do propósito. É a sua decisão de que a sua vida tem um significado tão grandioso que nenhum vício é capaz de te prender. Ao cultivar essa visão, você se liberta das amarras do passado e se capacita a manifestar o seu sucesso e a sua abundância em todas as áreas da vida, porque a sua paixão é o seu maior domínio. Já desvendamos o poder da visão e de um propósito definido que é maior que qualquer vício. Mas, para que esse propósito se manifeste e para que você realmente possa ser maior que seus vícios, é fundamental que a gente domine uma das qualidades mais valorizadas pelos grandes mestres do sucesso: a autodisciplina. Longe de ser uma punição ou um fardo, a autodisciplina é a sua mais potente ferramenta de poder, a chave que reprograma seu cérebro e te leva à verdadeira liberdade. A maioria das pessoas vê a disciplina como algo restritivo, algo que limita sua espontaneidade e seu prazer. Mas a verdade é o oposto: a disciplina te liberta. Ela te liberta da escravidão dos impulsos, da procrastinação e dos hábitos nocivos que te prendem. Quando você tem autodisciplina, você tem a liberdade de escolher conscientemente o que te serve, o que te leva ao seu triunfo e o que te alinha com a sua abundância, em vez de ser arrastado por comportamentos automáticos e destrutivos. Pense no seu cérebro novamente. Ele é uma máquina incrível de criar hábitos e rotinas para economizar energia. Se você não direciona essa capacidade de forma consciente, ele automatiza os vícios e os padrões negativos. Mas, ao usar a autodisciplina, você assume o controle dessa programação. Você decide quais novas trilhas neurais quer construir, quais novos hábitos quer automatizar e quais vícios quer desprogramar. Essa é a essência de reprogramar o cérebro. Para Napoleão Hill, a autodisciplina era um dos pilares mais importantes da lei do triunfo. Ele sabia que o domínio da mente sobre as emoções e os impulsos era fundamental para qualquer tipo de realização. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a ideia de que a mente controlada é a mente mestre. E a autodisciplina é o caminho para essa maestria, permitindo que você direcione sua energia para o seu propósito definido em vez de desperdiçá-la em comportamentos autodestrutivos. Como aplicar essa autodisciplina como ferramenta de poder para reprogramar seu cérebro e vencer os vícios? Substitua rotinas, não apenas pare. Lembre-se do loop do hábito. Seu cérebro busca uma recompensa quando o gatilho aparece. Em vez de simplesmente tentar parar o vício, substitua a rotina viciante por uma rotina saudável que ofereça uma recompensa similar, ou melhor. Se o gatilho é o estresse e a rotina é comer doces, substitua por meditar, fazer uma caminhada ou ligar para um amigo. Mude o ambiente. Nosso ambiente está cheio de gatilhos para nossos vícios. Mude o ambiente para eliminar esses gatilhos. Se o vício é assistir TV demais, tire a TV do quarto. Se é comer por impulso, não tenha doces em casa. O ambiente é um aliado ou um inimigo. Adie a gratificação e sinta a vitória quando a vontade de ceder ao vício bater. Comprometa-se a adiar por 5, 10 ou 15 minutos. Nesses minutos, foque na sua respiração. Visualize seu propósito definido e sinta a força da sua decisão. Muitas vezes, a vontade passa. Essa pequena vitória reforça sua fórmula da autoconfiança. O desafio dos 21 ou 90 dias. Como já vimos em outros roteiros, comprometer-se com um período de 21 a 90 dias de consistência com um novo hábito é crucial. Esse tempo é o necessário para que novas trilhas neurais se solidifiquem e o novo comportamento se torne automático. O diabo da desistência tentará te fazer parar antes do prazo. Mas a sua fé inabalável na sua transformação te manterá firme. A autodisciplina é o que te liberta da escravidão do vício e te impulsiona para o desenvolvimento pessoal. Ela não é uma punição,
mas uma escolha consciente de viver no seu poder máximo. As leis do sucesso indicam que a consistência é a chave para a maestria. Quando você aplica a autodisciplina, você não apenas supera o vício, você se torna uma pessoa mais forte, mais focada e mais capaz de manifestar a abundância e o sucesso em todas as áreas da sua vida. A sabedoria dos Salmos e Provérbios também nos convida à autodisciplina e ao controle sobre nossos impulsos. Provérbios 25, versículo 28 afirma: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Isso ressalta que a falta de autodisciplina nos torna vulneráveis. O domínio próprio, por outro lado, nos torna fortes e nos protege dos vícios. Em suma, para ser maior que seus vícios, você precisa da autodisciplina como ferramenta de poder. É a sua decisão de reprogramar seu cérebro, de construir hábitos de ação que te servem e de viver em liberdade. Ao abraçar essa disciplina, você não apenas supera o vício, mas se torna um indivíduo de triunfo que governa sua própria mente, seu corpo e seu destino. Já entendemos que a autodisciplina é a chave para reprogramar o cérebro e dominar os vícios. Mas, para que essa jornada de libertação seja sustentável e te leve ao triunfo em grande escala, é crucial que a gente encare uma das leis do sucesso mais poderosas e muitas vezes subestimadas: a mente mestra da superação. O seu sucesso sobre os vícios não será construído no isolamento. Ele será acelerado e ampliado pela sinergia de energia e inteligência de pessoas que também estão dispostas a agir e a te impulsionar. Pense na sua jornada de superação como uma escalada. Você pode ser forte e determinado, mas se tentar escalar sozinho, sem corda, sem equipamento e sem um companheiro de equipe, o risco de cair é imenso. A maioria das pessoas tenta vencer os vícios em segredo, na solidão, e acaba sucumbindo porque não tem o apoio e a responsabilização necessários. Além disso, ao começar a lutar, elas se deparam com o diabo da crítica, do pessimismo e do conformismo. Esse diabo usa pessoas próximas, familiares, amigos e colegas, que, por medo ou por uma mentalidade limitada, tentam nos puxar para baixo com frases como "você nunca vai mudar", "isso é mais forte que você" ou "você não consegue sozinho". A solução para isso é a mente mestra. Napoleão Hill, em Quem Pensa Enriquece, definiu a mente mestra como a coordenação de conhecimento e esforço, em um espírito de perfeita harmonia, entre duas ou mais pessoas, para a realização de um propósito definido. Para o seu desafio de ser maior que seus vícios, a mente mestra é a sua rede de apoio, um mentor, um grupo de apoio, como Alcoólicos Anônimos, por exemplo, ou um pequeno grupo de amigos ou familiares que realmente querem te ver vencer. O poder dessa união é que a soma da energia e da inteligência do grupo é exponencialmente maior do que a soma individual. Estar em uma mente mestra da superação é ter um catalisador para a ação. Em um grupo com energia, a inércia e a tentação são combatidas naturalmente. Quando você está lutando contra um vício, os outros te impulsionam, oferecendo ideias, apoio, insights e até mesmo a simples responsabilização. Você se sente mais compelido a agir com disciplina e a persistir, porque sabe que não está sozinho nessa jornada. Responsabilização. A maioria das pessoas desiste de superar vícios porque não tem ninguém para quem prestar contas. Mas quando você compartilha seus objetivos e seu progresso com uma mente mestra, a sua responsabilidade e o seu compromisso aumentam exponencialmente. Você se sente mais motivado a cumprir o que prometeu, não só para si, mas para o grupo. Blindagem contra a negatividade e a tentação. Em um dia ruim, quando a dúvida e o desânimo tentam te derrubar e a tentação do vício é grande, a sua mente mestra é o escudo que te protege. Eles te lembram do seu propósito definido, te apoiam com experiências e te dão a energia que você precisa para continuar. Essa é a verdadeira fórmula da autoconfiança que te liberta da escravidão do vício. Multiplicação de ideias. Duas cabeças pensam melhor que uma, e um grupo de mentes alinhadas em um propósito comum de superação pode gerar soluções criativas e estratégias inovadoras para lidar com os gatilhos e as recaídas. O desenvolvimento pessoal no seu mais alto nível é um esporte de equipe. O triunfo que você busca, a libertação dos vícios, será alcançado muito mais rápido e com mais facilidade se você tiver pessoas ao seu lado que te inspiram, te apoiam e te impulsionam para a liberdade. As leis do sucesso indicam que a colaboração e o ambiente certo são catalisadores para a abundância em todas as áreas da vida. O segredo aqui é ser intencional em sua escolha. Não se trata de ter um círculo social enorme, mas de ter um pequeno grupo de pessoas que realmente acreditam em seu potencial de superação e que também estão em uma jornada de transformação.
Busque mentores, encontre grupos de apoio, e esteja disposto a ser um membro valioso dessa mente mestra, contribuindo com suas ideias, sua energia e seu apoio. A sabedoria dos Salmos e Provérbios também nos convida a buscar a companhia de sábios. Provérbios 13, versículo 20 afirma: anda com sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Estar com pessoas que te desafiam e te inspiram é o que te afia e te torna mais forte para o seu sucesso. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a importância de se cercar de pessoas que te elevam. Em suma, para ser maior que seus vícios e manifestar o seu triunfo, você precisa mais do que o seu próprio esforço. Você precisa do poder da aliança de uma mente mestra da superação. Ao se cercar de mentes que te impulsionam, você se protege da negatividade, potencializa sua energia e se alinha com uma das leis do sucesso mais poderosas. É a certeza de que, ao se unir a uma mente mestra, o seu sucesso se torna não apenas possível, mas inevitável, porque a sua abundância e a sua liberdade serão um reflexo da força e da energia do seu círculo. Já entendemos o poder da autodisciplina e da mente mestra para nos libertar. Mas, para realmente ser maior que seus vícios e manifestar o seu triunfo, é fundamental que a gente compreenda e ative o poder da transformação do desejo. O vício, em sua essência mais profunda, não é uma falha de caráter, é um desejo mal direcionado. É uma energia poderosa que, em vez de te impulsionar para o sucesso e a abundância, foi canalizada para comportamentos que te prejudicam. A chave é redirecionar essa energia para objetivos construtivos. Pense no vício como um rio de energia que foi desviado de seu curso natural. Em vez de irrigar campos férteis e gerar vida, ele causa inundações e destruição. A pessoa viciada sente um desejo intenso, uma compulsão, que é a energia de um desejo ardente, como Napoleão Hill descreveria, mas essa energia está ligada a uma recompensa ilusória e destrutiva. O segredo não é tentar secar o rio, mas canalizá-lo para um novo curso, um curso que te leve à realização. Para Napoleão Hill, em seu clássico Quem Pensa Enriquece, o desejo ardente era o primeiro e mais importante dos 13 princípios da lei do triunfo. Ele sabia que o sucesso nasce de uma paixão, de uma obsessão saudável. E é essa mesma intensidade de desejo que alimenta o vício. O desafio é transferir essa intensidade para um propósito definido que seja positivo e construtivo. O diabo da tentação próspera no seu desejo mal direcionado. Ele quer que você sinta que o vício é a única fonte de prazer, para que você não canalize sua energia para algo maior. Como transformar e redirecionar a energia do vício? Primeiro, identifique o desejo real por trás do vício. O vício não é o desejo em si, mas a forma como você o satisfaz. Qual é a emoção ou necessidade que o vício tenta suprir? É tédio, estresse, solidão, falta de propósito? Reconhecer isso é o primeiro passo para encontrar uma nova rota para satisfazer essa necessidade de forma saudável. Segundo, substitua recompensas. Encontre prazer e alívio em hábitos saudáveis. Seu cérebro busca prazer e alívio. Em vez de lutar contra o vício, ofereça ao seu cérebro uma nova rotina que proporcione uma recompensa similar ou até melhor, de forma saudável. Se o vício é o álcool para relaxar após um dia estressante, substitua por meditação, exercício físico, leitura ou um hobby. A autodisciplina é a sua ferramenta para fazer essa substituição consciente. Terceiro, crie novas associações positivas. Seu cérebro associa o vício a prazer, mesmo que ilusório. Crie novas associações positivas com hábitos saudáveis. Por exemplo, se seu vício é comida e sua recompensa é prazer, associe o prazer a uma alimentação saudável, à vitalidade, à energia. Sinta a alegria da saúde. Quarto, ação inspirada como nova busca por prazer. A ação inspirada é o seu novo caminho para buscar prazer e realização. Quando você está agindo em alinhamento com seu propósito definido, a energia flui, e você sente uma satisfação profunda, uma abundância que o vício jamais poderia te dar. Você não precisa mais do vício para se sentir completo. Sua própria ação e criação são a sua maior recompensa. Essa transformação do desejo é um dos segredos mais profundos do desenvolvimento pessoal. Ela te liberta da necessidade de lutar contra si mesmo, porque você está redirecionando sua energia para um objetivo que te eleva. A sua fórmula da autoconfiança é fortalecida exponencialmente, porque você está provando a si mesmo que tem o poder de canalizar a sua própria energia para o que é construtivo e positivo. As leis do sucesso indicam que a energia flui para onde a atenção é direcionada.
Se sua energia estava presa no vício, ela estava sendo desperdiçada. Ao redirecioná-la para um desejo ardente por um novo triunfo, você ativa um fluxo de abundância que o universo não pode ignorar. As frases de Napoleão Hill sobre o poder da mente e do desejo ganham um novo significado quando aplicadas à superação de vícios. O que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso inclui a capacidade de se libertar e de redirecionar seus desejos. A sabedoria dos Salmos e Provérbios também nos convida à temperança e ao controle sobre nossos desejos. Provérbios 16, versículo 32 afirma: melhor é o paciente do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. O domínio do espírito é o domínio sobre os desejos e impulsos que levam aos vícios. Essa é a verdadeira força e o caminho para o sucesso. Em suma, para ser maior que seus vícios, você precisa mais do que apenas parar. Você precisa transformar o desejo. É a sua decisão de canalizar a energia que antes te aprisionava para a criação de uma vida de triunfo, abundância e liberdade inabalável. Ao fazer isso, você não apenas supera o vício, mas se torna um mestre da sua própria energia e do seu destino. Já desvendamos o poder da autodisciplina e da transformação do desejo para ser maior que seus vícios. Mas, meu amigo, é crucial que a gente encare uma verdade inegável no caminho da superação: o teste de realidade. A jornada para o triunfo não é uma linha reta. Haverá momentos de tentação, de fraqueza e, sim, talvez até de recaídas. Lidar com esses contratempos é o que realmente define sua resiliência e a sua capacidade de conquistar a liberdade. A maioria das pessoas, ao enfrentar uma recaída, sente-se esmagada pela culpa, pela vergonha e pelo desânimo. Elas pensam: eu falhei. Eu não sou capaz. Nunca vou conseguir. Essa é a voz do diabo da autocomiseração e da derrota. Ele quer que você se sinta um fracasso total para que desista de vez. Mas a verdade é que a recaída não é o fim da jornada. É apenas um desvio temporário, uma oportunidade de aprendizado. A chave para superar esses momentos está em duas ações poderosas: não se culpar excessivamente e perdoar a si mesmo. A culpa é um veneno que te prende ao passado, enquanto o perdão é um ato de libertação que te impulsiona para o futuro. O perdão a si mesmo não é uma permissão para ceder novamente. É um ato de reconhecimento da sua humanidade e uma decisão consciente de aprender com o erro e recomeçar imediatamente, sem se deixar paralisar pelo remorso. Essa é a essência da lei do triunfo de Napoleão Hill. Ele acreditava que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Uma recaída, por mais dolorosa que seja, pode ser essa semente. Ela pode te ensinar sobre os seus gatilhos mais sutis, sobre as suas fraquezas que precisam ser fortalecidas, ou sobre a necessidade de buscar mais apoio na sua mente mestra. O fracasso temporário não significa que você é um fracasso, apenas que você ainda não foi bem-sucedido na totalidade da sua jornada. Para quem busca o desenvolvimento pessoal, a capacidade de lidar com a recaída com sabedoria é um dos maiores sinais de força. Não é sobre perfeição, mas sobre resiliência. Analise, não culpe. Se houver uma recaída, pare e analise o que a desencadeou. Qual foi o gatilho? Qual foi a emoção? Onde você falhou em aplicar suas estratégias de autodisciplina ou em buscar apoio? Use essa análise para fortalecer seu plano, não para se autoflagelar. Recomece imediatamente. Não espere pelo amanhã ou pela próxima segunda-feira. Se você cedeu ao vício em um momento, recomece sua jornada de superação no minuto seguinte. A ação imediata é o antídoto para a inércia e a culpa. Perdoe a si mesmo. Libere a culpa e a vergonha. Diga a si mesmo: eu sou humano, cometi um erro, mas isso não me define. Eu escolho continuar a minha jornada de libertação. Esse ato de autoperdão é a sua fórmula da autoconfiança em ação, permitindo que você siga em frente com leveza e propósito. A fé inabalável em seu propósito é o que te sustenta nesses momentos. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a ideia de que o medo da crítica rouba o homem de seu espírito de iniciativa e destrói sua força da imaginação. Não se deixe paralisar pela crítica interna ou externa de uma recaída. Sua fé na sua capacidade de triunfo deve ser maior que qualquer erro temporário. A sabedoria dos Salmos e Provérbios também nos convida ao perdão e à perseverança. Salmo 32, versículo 5 diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu:
Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E Provérbios 24, versículo 16 afirma: porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará. Essas passagens nos lembram que a misericórdia e a capacidade de se levantar são fundamentais para o caminho da abundância e do sucesso. Vejamos um exemplo prático. Alguém que está tentando parar de fumar e tem uma recaída. Em vez de sentir culpa e desistir, ele aplica o teste de realidade. Ele analisa o gatilho, foi um momento de estresse, perdoa a si mesmo e retoma o compromisso imediatamente. Ele usa a recaída como uma lição para fortalecer suas estratégias de enfrentamento do estresse, buscando apoio em sua mente mestra, e continua firme em seu propósito definido de ser livre do vício. Essa postura de resiliência o leva ao triunfo final sobre o vício. Em suma, o teste de realidade é parte integrante da sua jornada para ser maior que seus vícios. Lidar com a recaída e praticar o perdão a si mesmo são atos de poder que fortalecem sua autodisciplina, sua fé inabalável e sua fórmula da autoconfiança. Ao transformar cada erro em aprendizado e cada recaída em um reinício imediato, você não apenas supera o vício, mas constrói uma vida de sucesso e abundância que é o verdadeiro reflexo do seu desenvolvimento pessoal e da sua maestria. Já navegamos pelos desafios do teste de realidade e aprendemos a transformar a recaída em reinício. Agora, é fundamental compreender a culminância de tudo isso, a liberdade e o legado que nascem quando você decide, de uma vez por todas, ser maior que seus vícios. O seu triunfo não se limita à superação pessoal. Ele se estende, impacta e prova para o mundo que a verdadeira abundância e o sucesso são resultados de uma vida vivida sem amarras, com domínio próprio e propósito. Pense na vida antes e depois da libertação dos vícios. Antes, havia o peso da culpa, da vergonha, do arrependimento e a sensação de impotência. A energia era drenada, os sonhos eram sabotados e a abundância parecia um conceito distante. Depois, ao se tornar maior que seus vícios, as portas se abrem. A clareza mental retorna, a energia se multiplica, a fórmula da autoconfiança é inabalável, e o fluxo da prosperidade em todas as áreas da vida se manifesta de forma natural. Sua saúde melhora, seus relacionamentos se fortalecem, suas finanças se estabilizam e seu desenvolvimento pessoal atinge novos patamares. Essa libertação não é apenas para você. Ela se transforma em um legado poderoso. Sua história de como você teve a coragem de enfrentar o vício, de dominar sua mente e de reconstruir sua vida, se torna um farol de esperança para aqueles que ainda estão presos. Você não precisa pregar, você vive a mensagem, e sua vida se torna prova irrefutável de que a transformação é possível. Em um mundo onde o sofrimento em silêncio por vícios é tão comum, você se torna um testemunho vivo de poder e superação. Essa inspiração que sua vida gera é um pilar fundamental para o desenvolvimento pessoal de muitos. Pessoas são naturalmente atraídas por quem irradia a energia da liberdade e do domínio próprio. Elas buscam conselho, observam suas ações e perguntam: como você conseguiu? Qual é o seu segredo para ser tão forte? E a sua história se torna a resposta, um mapa que guia outros para o caminho da autodisciplina, da ação inspirada e da busca por uma mente mestra de apoio, em vez de se perderem em recaídas e desculpas. Essa é a essência do que Napoleão Hill, em seus ensinamentos, chamava de serviço útil. A lei do triunfo de Hill não se limita a conquistas pessoais. Ela se manifesta plenamente quando seu sucesso e a sua jornada servem para elevar a vida de outras pessoas. Sua abundância se torna um reflexo da sua capacidade de transbordar. O diabo da escravidão mental e da autocomiseração, que Hill tão incisivamente desmascarou em Mais Esperto que o Diabo, tenta a todo custo nos fazer acreditar que somos reféns dos nossos vícios. Mas o legado da liberdade demonstra o oposto. Ao assumir o domínio da sua mente e do seu corpo, você prova a si mesmo e ao mundo que você é o criador da sua realidade. Sua vida se torna uma prova viva de que a força e o poder pessoal são escolhas, e não dons. As frases de Napoleão Hill frequentemente abordam a ideia de que a maior recompensa vem do serviço e da contribuição para a humanidade. O maior líder não é necessariamente aquele que faz as maiores coisas. Ele é aquele que consegue que as pessoas façam as maiores coisas. E ao viver uma vida de liberdade e domínio próprio, você inspira as pessoas a fazerem as maiores coisas por si mesmas, a terem a coragem de buscarem o seu próprio triunfo sobre seus vícios. Os Salmos e Provérbios nos convidam a viver com temperança, a buscar a sabedoria e a confiar na força divina para superar os desafios.
Eles nos lembram que a retidão e o domínio próprio são fontes de prosperidade e de um legado duradouro. O provérbio 16:32 afirma: melhor é o paciente do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Isso ressalta que o verdadeiro poder está em ser maior que seus vícios, e essa força gera um impacto muito maior do que qualquer outra conquista. Em suma, a escolha de ser maior que seus vícios é a sua declaração de liberdade. É a certeza de que, ao dominar sua mente, seu corpo e sua energia, você está pavimentando o caminho para um triunfo que é completo, significativo e eterno em seu impacto, deixando uma marca de força e poder pessoal que beneficiará as gerações futuras e que reflete a mais alta expressão do desenvolvimento pessoal. Sua vida, sem as amarras dos vícios, é o maior testemunho da sua abundância e do seu sucesso inabalável. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre Seja Maior que Seus Vícios, um mergulho profundo nas leis do sucesso mais libertadoras para o seu triunfo em todas as áreas da vida. Percorremos um caminho que nos mostrou a ilusão da força do vício, o despertar da consciência como o primeiro passo para a liberdade, o poder do propósito que é maior que qualquer compulsão, a autodisciplina como ferramenta de poder para reprogramar o cérebro, a mente mestra da superação para o apoio inegociável, a transformação do desejo para canalizar energia, e o teste de realidade para lidar com recaídas e o perdão. Cada um desses pontos, ecoando a sabedoria de mestres como Napoleão Hill em Quem Pensa Enriquece e suas inspiradoras frases Napoleão Hill, é uma peça vital para o seu desenvolvimento pessoal. Mas, olha, de nada adianta ter esse conhecimento inestimável em suas mãos se ele não for aplicado. O poder de ser maior que seus vícios não é uma teoria para ser admirada. É uma prática diária, uma decisão consciente que tem o poder de transformar sua prisão em liberdade, sua culpa em paz e seus desafios em degraus para o sucesso. É a hora de você parar de se sentir refém de padrões antigos, de romper com as correntes invisíveis que o prendem e de abraçar a fórmula da autoconfiança que o guiará ao seu triunfo. Você está realmente pronto para se libertar do diabo, da escravidão mental e da autocomiseração que Napoleão Hill nos ensinou a combater em Mais Esperto que o Diabo, e para manifestar a vida extraordinária de sucesso e abundância que você nasceu para viver? Se a resposta ressoa com um sim, profundo e verdadeiro dentro do seu ser, então eu tenho algumas perguntas provocativas para você. Qual foi o maior insight que você teve hoje sobre como se tornar maior que seus vícios? Aquela virada de chave que você sentiu na alma? Qual o primeiro pequeno passo que você vai dar agora, a partir deste momento, para iniciar sua jornada de libertação? Seja honesto e direto. Como seria sua vida daqui a um ano se você estivesse completamente livre desse vício que o impede de avançar, vivendo em plena abundância e triunfo? O conhecimento que você adquiriu neste vídeo, essa clareza sobre como o domínio da mente e a autodisciplina moldam o sucesso e a liberdade, é um tesouro que poucos possuem e que pode revolucionar sua existência. Não o deixe esquecido. Abrace-o, internalize-o e, o mais importante, faça dele o seu guia em cada um dos seus passos. Você tem em suas mãos não apenas um mapa, mas a própria bússola para navegar os desafios da vida com poder pessoal e propósito, aplicando os ensinamentos atemporais dos Salmos e Provérbios e as leis do sucesso para um triunfo que é completo, significativo e duradouro. Se você sentiu essa mensagem tocar fundo na sua alma, se quer continuar desvendando os segredos do desenvolvimento pessoal e as estratégias para o triunfo com a sabedoria dos grandes mestres e a força da sua própria libertação, faça o seguinte agora mesmo. Inscreva-se no canal agora, curta este vídeo para que ele alcance e inspire ainda mais pessoas. E ative o sininho de notificações para não perder o nosso próximo mergulho nos mistérios da mente, da disciplina e nos caminhos para uma vida verdadeiramente extraordinária.